Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse podcast que a gente traz com o intuito de sempre trazer entretenimento para você e também nessa dose de entretenimento um pouco de informação. Aqui do meu lado a gente tem a Gianda. Oi, tudo bem? E a gente hoje vai falar bastante sobre uma relação que foi muito afetada em tempos de pandemia. A pandemia ela trouxe para a gente uma nova realidade, que foi a realidade dos torcedores não poderem estar nos estádios e das pessoas não poderem ter a oportunidade de acompanhar de perto os seus times do coração. O que é muito triste, né, pra gente que acompanha o futebol e também gosta muito dos esportes que a gente costuma ver na TV e também ao vivo. É verdade. E para isso a gente contou com um novo aliado nesse modo de inserção do esporte na vida das pessoas, que foi exatamente as mídias e principalmente as mídias digitais. Mas a gente precisa saber até onde isso é benéfico pra gente, né? Que acompanha as mídias sociais. A gente sabe que elas estão dominando o mundo e além da gente ter as pessoas que são fãs, a gente também tem os haters. Quem tem Twitter sabe que lá é onde a gente encontra geralmente eles, né? Exatamente. E pra gente discutir esse tema, queria que a Gianda apresentasse o nosso convidado. A gente trouxe o nosso convidado, né? O Carlos, mais conhecido como Beto, muito conhecido aqui também na nossa região, em Itaituba. O Beto Contabilidade, como todo mundo conhece. Ele também é diretor do time Trovão Azul, que esse ano vai estar participando, como todos os anos, né, de costume, da Copa Ouro. Beto, qual é a sensação de estar voltando de novo esse evento que é tão especial para a cidade? Porque a gente sabe que é como se fosse um monumento, né? É de muita importância, todo mundo gosta. E a gente ficou mais ou menos 2 anos sem por conta da pandemia e a gente sabe que o itaitubense ficou triste com isso. E com essa volta está sendo uma coisa muito grandiosa. As pessoas estão animadas, estão esperando, colocando muita expectativa, tanto no time quanto no senhor, né, que é o diretor, e está montando tudo isso com muito carinho para todo mundo. Com certeza, não são exatamente 2 anos, são 3 anos sem Copa Ouro de futsal em nossa cidade. E a cidade está vivendo esse momento, contando as horas, contando os dias, para que dê esse pontapé inicial dessa competição. Tá todo mundo propagando nas mídias, nas redes sociais, que será a Copa das Copas, todas as equipes bem informadas, bem estruturadas, com jogadores de altíssimo nível. A prova disso o Trovão Azul está trazendo jogadores que jogam na seleção da Rússia, jogam na seleção do Azerbaijão, que são brasileiros naturalizados nesses países e que vêm despontar, vêm apresentar o seu futsal nas nossas quadras, na nossa cidade, fazendo com que isso engrandeça ainda mais a nossa Copa. Pois é. E o senhor enxerga uma relação muito grande entre a questão das mídias ajudando nessa construção da Copa Ouro desse ano? Com certeza, a mídia ela tem papel fundamental no desenvolvimento do esporte. O que a gente passou aí nos últimos 2, 3 anos aí fez com que as coisas começassem a se desenvolver. Hoje nós contratamos jogadores através da mídia. A mídia social nos apresenta jogadores de nome e a gente vai buscar informações, vai buscar vídeo deles nas redes sociais e diante desses fatos a gente começa a manter contato com os empresários dos jogadores, com os atletas, até que a gente chegue a um denominador comum e acesse a contratação. Então, no caso, a mídia ela vai influenciar até mesmo na escolha do elenco do time. Olha, sem dúvida nenhuma é papel fundamental a mídia nessa aquisição de jogadores. Hoje a gente pode até acompanhar ao vivo os jogadores no mundo afora. A prova disso foi os jogadores que a gente trouxe pro Trovão Azul, que está chegando agora essa semana. Jogadores que é o melhor do mundo no X1, que é uma nova modalidade de esporte que aconteceu durante a pandemia. Essa modalidade X1 é um jogador, um contra um goleiro, e nós estamos trazendo Vassoura, que é um jogador que joga, é brasileiro. Jogador nasceu em Recife, mas joga pela seleção do Azerbaijão e é o melhor jogador do mundo de futsal, que é o futebol em grama sintética. E sem dúvida nenhuma, venha para brilhantar a nossa competição, vem para trazer mais público, e quem ganha com isso é a cidade, que está carente de esporte, que está carente de muitas coisas, e a Copa Ouro vem resgatar a dignidade desse povo. É essencial, né, para a cultura da nossa cidade, e saber que esses grandes convidados também, né, que são jogadores, como o senhor falou, os melhores do mundo, né, nesse quesito do futsal, e a gente sabe que é muito importante, né, para a gente estar resgatando isso, e é muito bom ver que a mídia ela tá ajudando, né, porque querendo ou não, hoje em dia a gente não quer mais pegar um celular e ligar para alguém para saber de alguma coisa, ou
ter que ir na cidade desses jogadores para saber como eles jogam, para saber como é que funciona o modo de preparo deles, né? Então, só através de um celular o senhor pode estar vendo os vídeos, fazendo uma live, saber como é que eles estão agindo. Eu também venho percebendo que o Instagram de vocês está muito movimentado, né? Geralmente as pessoas que eu sigo, né, em comum, eu vejo eles repostando o Trovão Azul, também já vi de outras torcidas, mas pelo que eu tô vendo, né, o Trovão Azul tá dominando a torcida. Eles estão acompanhando muito, estão postando, estão bem animados. Então é muito bom, porque toda a população que não sabe, tem um Instagram e vê que tá tendo, já fica sabendo, já vai querer conhecer, já vai querer analisar o time, já vai querer ir lá acompanhar a Copa Ouro, né? Que a gente sabe que é muito importante pra gente. Então, como é que tá funcionando essa questão do Instagram de vocês? Que eu tô vendo que tá bem movimentado, né? As postagens e tudo mais. Assim, graças a Deus a gente tem uma equipe de marketing que tem trabalhado incansavelmente para levar a nossa marca ao mundo, tá? A prova disso é que a Copa Ouro vai ser transmitido via Facebook, via Instagram para o Brasil afora. A gente fez um contrato com uma equipe daqui de Itaituba mesmo, que vai transmitir a Copa Ouro ao vivo, os jogos para fora da cidade de Itaituba. E isso faz com que hoje os jogadores que jogam a Liga Nacional, que é a maior competição de futsal do Brasil, os jogadores todos conhecem essa competição. Então, nossos adversários estão trazendo também atletas de ponta, estão trazendo jogadores que já jogaram na seleção brasileira, que já jogaram na seleção de outros países, que já jogaram em vários times de ponta do futebol nacional. E isso faz com que a mídia ela dê essa força pra gente. Hoje a gente não precisa, como você citou, a gente não precisa se deslocar até os grandes centros para contratar jogador. Hoje a mídia ela se encarrega de mostrar pra gente aonde estão os melhores jogadores e com quem a gente pode contar. Então, através da mídia a gente procura aperfeiçoar tudo que o futsal precisa e com isso a gente contrata bons jogadores. É claro, a gente erra também, mas a margem de acerto é muito grande e faz com que isso, a nossa competição vai ser uma competição de altíssimo nível, que vai ser decidida em detalhes. A gente espera que nesses 30 anos de Trovão Azul, o Trovão está batendo muito forte nas redes sociais, o Instagram do Trovão Azul muito bem seguido. Bombado, né? Viu? Tá bombando diretamente, postagem todo dia, jogadores curtindo. E isso faz com que a nossa competição chegue a mundo afora. A gente cria uma expectativa que daqui 2, 3 anos nós possa ter um time jogando um campeonato paraense de futsal, que é o nosso principal objetivo no momento. E quando vocês perceberam a necessidade de ter uma equipe de marketing pro Trovão Azul? Olha, toda grande equipe começa com uma boa organização e a gente sempre trabalhou essa proposta de primeiro levar a marca Trovão Azul ao mundo. E através da rede social contratamos pessoas que conhecem muito bem o que é rede social. Temos trabalhando com a gente a digital influencer Eli, o Alessio, tá entendendo? A Tati, a minha esposa também, que trabalha muito bem a nossa rede social. E isso faz com que o Trovão Azul cada ano cresça. Durante esses 30 anos de Trovão Azul, grandes jogadores já passaram por aqui, que hoje, nesses 30 anos que a gente vai estar comemorando amanhã, num grande coquetel, no aniversário do Trovão Azul, a gente vai rever jogadores que brilharam no nosso futsal aqui em Itaituba na década de 80, quando o Trovão Azul foi fundado, na década de 90, e hoje vão estar no outro estado, até fora do Brasil, curtindo os momentos que eles viveram no Trovão Azul em Itaituba, através das redes sociais. Muito legal isso que vocês vão fazer do coquetel, né? São jogadores antigos que fizeram história, mas assim, a pandemia, ela afetou muito? O senhor acha, na sua opinião, o senhor acha que ela afetou muito o esporte local? Porque assim, eu acho que Itaituba, agora que tá começando a investir mais nessa questão do esporte, né? Porque a gente só tem a Copa Ouro, digamos assim, de um grande evento que todo mundo fica sabendo, que é no nosso... ginásio municipal, né, que é um monumento pra gente. Então, o senhor acha que a pandemia afetou mais ainda o esporte local da nossa cidade? Com certeza, porque o esporte local, ela vive exclusivamente hoje do futsal. E o futsal, durante esses 3 anos que não teve Copa Ouro, a cidade ficou órfã, tá entendendo? De competição esportiva. A gente tinha apenas a televisão para ver jogos sem torcida, que é muito ruim, tá? Você não tem aquele calor humano de uma torcida. E a nossa cidade, como só vive de Copa Ouro, nós estamos há 3 anos sem um esporte à altura, e isso fez com que essa competição desse ano ela venha ser bem disputada por jogadores de ponta, por equipe bem formada, e quem ganha com isso é a cidade de Itaituba, as adjacências da nossa cidade, a cidade vizinha, e o público de Itaituba, que a cada ano se apaixona mais por esse futebol, por esse futsal que se chama Copa Ouro. Pois é, mas assim,
com esse advento das redes sociais tomando um lugar no esporte muito importante, a gente também vê que houveram alguns prejuízos. Por exemplo, algumas pessoas perderam o respeito a pessoas que pensam diferente, a pessoas que não concordam com a opinião das outras, e até mesmo times, às vezes se afrontando, alguma coisa assim. Desrespeitosos, né? Isso, uma relação de desrespeito. O senhor vê algum ponto negativo nessa chegada das redes sociais para a gente? E o senhor acha que existe um limite para a utilização de redes sociais no contexto do esporte? Hoje a gente vê essa questão, principalmente que a gente acompanha futebol nacional, futebol mundial, a gente vê muita questão do racismo. Exatamente. O racismo hoje, através das redes sociais, qualquer pessoa pode filmar alguém fazendo alguma atitude de racismo, e isso gera conflito nas redes sociais, na mídia, na televisão, na televisão escrita, falada. Então, a mídia social hoje, ela ajuda, mas também atrapalha. Tá? Então, precisa ser revisto alguns conceitos, mas também precisa ser respeitado as opiniões de cada um. Mas para que isso aconteça, é preciso primeiro que seja elaborado um estatuto do torcedor, onde existam penas que têm que ser cumpridas, punições para serem cumpridas, que só assim haverá mais respeito no futebol. Exatamente, a gente está acostumado a ver, né, os jogadores que não aceitam a derrota, atacarem os outros. Muitas das vezes a gente já vê casos de torcedores, né, chamarem os rivais com nomes inapropriados, né? Então é muito triste saber disso, porque o esporte é uma forma de juntar todo mundo, fazer alegria, e quando a gente vê que a maioria das pessoas não tem esse respeito, acaba ficando chato. O senhor acha que talvez a população de Itaituba vá ter alguma atitude dessa forma, vai inaceitar, porque tem essa questão de não aceitar a vitória também, né? O que é muito chato. Sempre vai existir isso, entendeu? Porque todo mundo que entra para uma competição entra para vencer. E perder faz parte do futebol, do futsal, mas infelizmente ainda vai ter aquelas pessoas que de alguma forma vai agredir verbalmente, fisicamente o torcedor, o companheiro dentro de quadra, mas isso no decorrer do tempo a tendência é acabar, e quando isso acabar, o futebol vai criar mais identidade, a torcida vai estar mais presente nos estádios. Hoje você vê que as crianças hoje estão mais afastadas do estádio justamente por isso, por causa das brigas entre as torcidas rivais, e isso faz com que um pai deixe de levar seu filho para um estádio. E hoje você vê na Copa Ouro a paixão que é a torcida, as crianças. Você vê hoje aí aluno querendo ir com roupa do Trovão Azul para a sala de aula, com bolsa do Trovão Azul. Isso é uma paixão que tem que ser valorizada. Isso aí o Trovão Azul nesses 30 anos já vem ultrapassando gerações. Já teve jogador que hoje já é pai que hoje já é avô. E então isso vem crescendo a cada ano, e a gente espera daqui mais 30 anos a gente possa ter alguém contando mais 30 anos de história do Trovão Azul, mais 30 anos de história do futsal itaitubense, e quem sabe um dia o futebol de campo também possa reviver, até porque nós vivemos o auge do futebol itaitubense na década de 80, quando tivemos aqui grandes jogadores. Tivemos em 87, eu criancinha ainda com 8 anos, assisti o Flamengo, meu time de coração, no estádio, assisti o Vasco da Gama, assisti o Goiás. Então são times que vieram na década de 80, a década de 90, a nossa cidade, porque o futebol naquele período era muito bem valorizado, era muito bem disputado, e hoje a gente vê que o futebol itaitubense perdeu a essência. Hoje a gente vive da Copa Ouro, de uma competição que somente 30 dias. Então a gente precisa, sim, resgatar o futebol itaitubense, resgatar nossos jogos abertos. Foi onde nós revelamos grandes jogadores para o vôlei, para a natação, para o basquete. E isso, com o decorrer do tempo, se acabou. Então, o pessoal que estão crescendo agora no futebol, crescendo na nossa cidade, que gosta da nossa cidade, então eles têm que resgatar tudo isso que nós vivemos no passado. É triste hoje a gente chegar ao mês de julho e não ter aquela competição no antigo Chapéu do Povo, onde tinha as disputas de grandes times, como Agência PL, ABB, Cearense, Trovão Azul, Madeireira Azul, tá entendendo? Tudo isso foram times que cravaram seu nome na história do futebol itaitubense, do futsal itaitubense e do esporte itaitubense de uma forma geral. O senhor acha que, por exemplo, para a volta desses eventos, até mesmo para democratizar o esporte? Hoje a gente sabe que o esporte, apesar de ser muito mais difundido, as pessoas saberem muito mais sobre o esporte, ainda é algo muito, digamos assim, elitizado, é algo que ainda não é totalmente das massas, principalmente outros esportes, basquete, vôlei
e afins. Isso, tem muitos empecilhos que impedem, né? Tem muita coisa que impede muita coisa isso. que impede. O senhor acha que, por exemplo, aqui na cidade, essa nova força que o esporte vem tomando a partir da mídia pode dar um ânimo para que essas competições voltem e passem a revelar novos talentos novamente? Olha, com certeza. Eu fui um dos primordiais para que essa Copa Ouro desse ano ela fosse somente com 10 atletas de fora. Para quê? Para que a gente pudesse dar oportunidade a nossos atletas locais de disputar uma Copa Ouro. Hoje a Copa Ouro são 14 atletas, cada equipe, sendo que cada equipe tem a obrigatoriedade de ter 4 jogadores da cidade. Isso faz com que os nossos jogadores, os nossos talentos, possam aprender com esse pessoal que vem de fora. Hoje você vai ver aí jogadores nossos locais aqui, jogando com Vassoura, com Jé, que já foi seleção brasileira, já teve Falcão na nossa cidade. Então, essas oportunidades a gente vai dar através da Copa Ouro. É o pontapé inicial, mas para isso é preciso também que o poder público possa também alavancar mais o esporte na nossa cidade, possa dar apoio para nossa cidade, para quê? Para que isso aconteça, para que a gente possa revelar novos atletas, viu? Itaituba hoje está carente. Hoje nós estamos o quê? Nos últimos 5 anos nós não temos um jogador no cenário nacional. O último jogador que brilhou no futebol brasileiro foi o Márcio Serrão, viu? Hoje nós temos o Eli Clay, que jogou agora o Campeonato Paulista da Série A2, que é filho da cidade também. Então é muito pouco para uma cidade que já revelou tantos jogadores. Mas isso faz com quê? Porque nós não temos uma competição municipal, nós não temos um apoio que deveríamos ter para o esporte local. A partir do momento que a sociedade, que o governo municipal, que o governo estadual começar a olhar com bons olhos para esse tipo de evento na cidade, com certeza nós vamos revelar grandes atletas. O meu sonho, sem dúvida, era um dia fazer uma Copa Ouro com jogadores somente locais, mas infelizmente hoje nós não podemos fazer isso. Então isso nos obriga a trazer jogadores dos grandes centros, e isso faz com que uma Copa hoje seja muito cara hoje. Hoje uma equipe de ponta como um Trovão Azul, para montar um time competitivo, tem que gastar 300 mil reais. Quando a gente poderia muito bem ter uma base para que a gente, num futuro bem próximo, pudesse jogar uma competição dessa com jogadores locais. Mas eu acredito, espero ver ainda uma Copa Ouro cheia de talento de Itaituba, cheia de jogadores que, sem dúvida nenhuma, Itaituba tem talento, precisa ser aproveitado. E oportunidade a gente começou a dar esse ano, com a abertura de 4 inscrições para atletas locais. Agora, não adianta a gente abrir as inscrições para os atletas locais se eles mesmos não se interessarem, viu? Porque jogar uma Copa Ouro é uma competição que é conhecida mundialmente. Jogadores hoje que jogam em qualquer lugar do Brasil sabem o que é a Copa Ouro. Então, pra gente que nasceu aqui, que é filho daqui, que viveu tudo isso aqui, pra gente é um momento de felicidade ver a nossa cidade com atletas de fora, com atletas de ponta, e faz com que isso, a economia do município renda mais um pouco, a Copa Ouro renda novos empregos, tanto direto como indireto, e sem dúvida nenhuma quem vai ganhar com isso é a população de Itaituba, que gosta do futsal, que quer uma área de lazer, e graças a Deus a gente tem um grande ginásio. Só precisamos trabalhar nossa joia para que num futuro bem próximo a gente possa estar disputando uma competição somente com jogadores locais. E nos últimos tempos a gente tem visto que muitos profissionais do esporte, eles têm também passado a usar suas redes sociais como forma de divulgar produtos de outras marcas, de outras empresas. O senhor, como uma pessoa que tem trabalhado nessa área do esporte, como é que o senhor enxerga? O senhor enxerga que, no fundo, isso pode fazer com que o atleta deixe de pensar no esporte em si e passe a querer mais fazer marketing através da sua imagem, ou o senhor acha que pode ser de todo positivo? Olha, hoje a mídia, as redes sociais, melhor dizendo, ela tem papel fundamental hoje na carreira de um atleta. Assim como ela pode do nada fazer com que o atleta surja pro meio nacional, pro meio internacional, ela também pode derrubar a carreira de um atleta, viu? Hoje você vê que um atleta profissional hoje não pode ir numa festa porque a mídia pega, no outro dia já repercutiu em todo o Brasil. Então isso hoje é ruim para o atleta, até porque o atleta ele também tem sua vida social, sua vida pessoal, mas o torcedor ele não vê dessa maneira. Se ele vê um atleta hoje jogando uma competição, tipo uma Copa Ouro, você tem exemplo uma Copa Ouro, você pegar um jogador hoje que vem para um adversário da gente, ele jogou na seleção brasileira, jogou no Carlos Barbosa, jogou no Erechim,
E se pegarem ele hoje vindo aqui para Itaituba, numa véspera de um jogo, numa balada, a rede social mesmo vai queimar aqui na nossa cidade. Então imagine no Brasil afora. Então a mídia, ela ajuda, mas ela também derruba. É verdade. Um exemplo disso a gente pode lembrar, né, em 2019, o Neymar, um vídeo que foi vazado dele, né, de uma moça que quis se aproveitar, dizendo que ele tinha batido nela e etc, e o vídeo vazou na rede social. Muitos fãs atacaram e muitos fãs defenderam, porque no vídeo era nítido de que ele não cometia um ato de, vamos supor, batendo nela, né, ele estava só tendo uma conversação, tanto que o vídeo é um pouco antigo, né, em 2019, e a gente viu quanto prejudicou, né, o querido jogador brasileiro Neymar, porque ali no ato ele estava com uma moça que não era namorada dele, né? É igual o senhor falou, se a gente encontra um jogador numa balada um dia antes de um jogo, a pessoa vai atacar, vai na rede social falar, aquela que é conhecida ou que é contra o seu time, vamos supor, vai atacar, vai falar muita coisa. Então a mídia, ela atrapalha assim, e muitos torcedores acabam não vendo a outra versão, que é a versão que às vezes nem aconteceu ou aconteceu. Então a gente corre um risco muito grande com as redes sociais. Às vezes deixam de ver o jogador até como ser humano, acham que ele não tem obrigação de se divertir, de estar em lugar, de se socializar, não é? Com certeza. É isso que a mídia propaga, né? Uhum. As pessoas têm que entender que, além de jogador, a pessoa é um ser humano. Ela tem a vida dela, ela tem todo o direito de sair, de se divertir. É claro, ela tem as obrigações dele, ele tem as responsabilidades dele. Então, nada vai impedir ele de viver. O futebol é passageiro. Daqui 10, 15 anos a carreira dele acabou, ele vai pensar lá atrás, poxa, eu poderia ter aproveitado mais. Mas me privei por causa da minha imagem, por causa de quê? De uma rede social, de uma mídia, que com certeza influencia muito na carreira, no desempenho e na atuação profissional de um jogador. Concordo plenamente com essa parte, né? Porque, querendo ou não, quando você vira um jogador, se torna famoso, querendo ou não, sua vida ali vai estar sendo vista toda hora, muitos paparazzis, muita gente correndo atrás de você e tudo vaza. Tem jogadores, eu acredito que a maioria deve sentir muito medo, né? Dessa questão e se priva, igual o senhor falou. Mas também tem uns que gostam de aproveitar bastante e que também tem o seu limite, né? Tanto que fazem festas privadas, essas coisas, justamente por isso, porque tem muita gente que tá ali com a câmera toda hora pra postar, rede de fofoca é o que não falta, né? Por isso que eu acho que até esse ponto a mídia, ela não é benéfica no esporte, né? Não, com certeza, isso aí é fundamental, porque às vezes a pessoa tá num aniversário qualquer e tem um torcedor que é de um outro time, rival do que o jogador joga, e já cria uma nova imagem daquilo dali, já faz uma montagem como se o cara estivesse numa balada, nisso, naquilo. Mas, na verdade, muitas vezes, nada que se propaga na internet, nas mídias, nas televisão, condiz com a realidade. É por isso que eu sempre gostei, sempre fui fã do Romário, quando jogador. Ele mesmo dizia, eu vou pra balada, eu fico até 4 horas da manhã, mas dentro de campo eu resolvo. Entendeu? Exatamente. E é por isso que nunca mais nasceu um Romário no futebol brasileiro, porque ele falava, ele mostrava dentro de campo que noitada, que balada nunca ia atrapalhar a vida dele. Cara, ele tinha as preguiças dele de treinar, disso, daquilo, mas dentro de campo ele sempre fez a diferença. Pois é. Exatamente. E a gente caminhando já para encerrar esse podcast, eu queria fazer uma pergunta para o senhor agora, bem direcionada. Como é que vai funcionar? Quando é que começa a Copa Ouro? Como é que vai ser o esquema de transmissão? A gente ficou sabendo, né, que vai ter o ao vivo, uma novidade. É muito bom para quem não conseguir sair de casa, né, etc. Está em outro lugar, mas está na cidade. A nossa competição está prevista para iniciar no próximo sábado, dia 14, com torneio início, com todas as equipes. A primeira rodada já será na terça-feira, dia 17, quando o Trovão Azul faz sua estreia num jogo de fundo contra a Madeireira Angelim. E daí começa o pontapé inicial. Nós jogamos 3 jogos teoricamente mais fáceis no começo da competição, e nas 3 últimas rodadas nós vamos enfrentar 3 clássicos. O clássico das multidões contra o Hi-Fi dia 31 de maio e o clássico mais esperado contra os Diabos Vermelhos da Cálculo no dia 2 de junho. E por aí tem. Então a gente espera que seja uma competição bastante disputada, que vença dentro de quadra. É claro que sempre vai existir aquele disse-me-disse, mas faz parte da competição. Todo mundo quer ganhar, e quando todo mundo quer ganhar, alguém tem que perder. E espero que Itaituba possa aproveitar muito bem essa Copa Ouro e que a nossa cidade possa abraçar, assim como os empresários abraçaram essa Copa Ouro, assim como a mídia vai divulgar para o mundo,
as redes sociais vão transmitir ao vivo para o Brasil, para o mundo, para fora do estado, para todo lugar. Então a Copa vai ser bem vista. E a gente espera que com a mídia ela possa cada vez mais crescer a nossa competição. Então a gente fica muito feliz com a sua participação no nosso podcast. Foi extremamente importante, né, para falar sobre esporte e mídia e até onde isso é benéfico, né? A gente tocou em vários pontos sobre a questão da cidade local, a Copa Ouro principalmente, que é uma coisa que a gente tem que falar mesmo, porque é da nossa cidade, é uma coisa importante. E eu queria que o senhor deixasse um recado final pra gente, pros nossos colegas que vão escutar a gente, que aposto que vão adorar a sua participação no nosso podcast para entender esse assunto. E eu queria que o senhor desse um recado pra gente, as suas frases finais sobre o que o senhor espera e de como vai funcionar. Eu que fico agradecido por ter colaborado com vocês nesse trabalho de vocês, de ter contribuído de alguma forma, até porque também eu já vivi tudo isso aí que vocês estão vivendo. Hoje eu vivo o outro lado e sem dúvida nenhuma o pessoal que vai nos ouvir aí, que vai nos assistir, pode ter certeza que a nossa cidade vai ter uma grande competição de alto nível, com segurança toda equipada, com ginásio liberado pelo Corpo de Bombeiro, tudo dentro dos conforme manda o Código Brasileiro Disciplinar de Futebol, que é o que vai julgar os atletas que podem acontecer de alguma indisciplina. E a gente espera que a nossa competição seja bastante proveitosa e que vença o melhor e que esse melhor seja o Trovão Azul. E eu já deixo aqui, né, claro, a minha torcida pro Trovão Azul. Eu sei que ele vai arrasar e vai dar muito orgulho pra nossa cidade. E agradeço muito pela sua participação e também é Flamengo, não é mesmo? Com certeza. É paixão vermelha e preta. É isso aí. Viu? Muito obrigada. É sonho realizado, já fui... Na minha infância, meu sonho era um dia ir ao Maracanã. Já tive o privilégio de assistir o Flamengo 3 vezes. Maravilhoso, no Maracanã, né? Já assisti Incrível. Em outros estádios. Mas sem dúvida nenhuma, uma pessoa que é apaixonado pelo seu time de coração e que um dia puder ir realizar esse sonho, pode ir, que você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Isso mesmo, não desista do seu sonho, hein? O Beto sempre sonhou, né? Em conhecer, ver o seu time jogando de perto, e ele realizou que um dos melhores times do Brasil, o Flamengo, eu tenho que concordar, porque é meu time do coração também, né? A parcialidade é mil aí, né? Isso. Mas a gente agradece desde já a participação do seu Beto. A gente agradece a você que está ouvindo esse podcast. A gente espera que você tenha saído um pouquinho mais, com um pouquinho mais de conhecimento, com um pouquinho mais de saber sobre esse tema muito importante, que é a relação entre esporte e mídia. Desde já a gente agradece. Estamos lisonjeados, né, com a presença do Beto. E agradecemos a vocês que estão nos escutando. A gente espera que vocês tenham gostado, tá? Valeu. Muito obrigado.